Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe outra flor para mostrar para vocês e para trazer algumas informações de como você pode cultivar e deixar na sua casa, que é hoje o lírio da paz. No outro vídeo eu falei da Amaryllis, então dessa vez eu trouxe o lírio da paz. Bom, a gente tem esse lírio faz bastante tempo aqui em casa, a gente também tem outros dois vasos aqui em casa que estão em lugares estratégicos, que eu já vou falar quais são, mas eu resolvi trazer só esse hoje aqui. Ele tá num vaso bem grandão, não sei se dá pra vocês verem um pouquinho, então já tá há muito tempo plantado e ele sempre dá essas flores, essas folhagens, e hoje eu vou trazer algumas informações e algumas dicas. Bom, então vamos começar. O lírio da paz, ele é uma flor tropical, então ele é originário lá daqueles climas que são bem quentes e úmidos, por exemplo, a floresta amazônica, e por isso que ela apresenta essas características. Então, essas folhagens que são bem grandes e verdes escuras bastante fortes, para proteger principalmente daquele clima que é originário, principalmente do sol, né? Então, para eles terem essa proteção e para darem as flores, e também por causa da umidade. Como é um clima bem úmido, é necessário que elas tenham essas bastante folhagens para também proteger da umidade. É uma planta que ela é bem importante, na verdade não é importante, mas ela é muito boa para você ter em ambientes internos. Então, dentro de casa, dentro de outros estabelecimentos, ela vai bem, porque é uma planta que não demanda muito cuidado contínuo e também ela gosta bastante de sombra e por isso que ela funciona bem. Também, né, pelo tamanho, então você pode usar como decoração. Essas folhagens também, elas acabam durando bastante, como eu disse, elas não precisam que você cuide todos os dias, mas elas têm uma periodicidade maior, por isso que elas funcionam bem. Essa aqui, por exemplo, ela tá aqui em casa, a gente deixa ela dentro da cozinha, que tem um pouco de luminosidade também, bate um pouquinho de sol, por isso que ela se dá bem lá. E como as outros dois lírios da paz que eu falei que estão aqui em casa, que a gente deixa em pontos estratégicos, que seriam nada mais nada menos do que lugares que tem bastante sombra, mas que batam o sol indiretamente, que eu já vou falar novamente. Então, alguns benefícios do lírio da paz, como eu disse, ela é muito bonita, né? E ela é muito utilizada para espaços internos, porque ela não precisa de um cuidado contínuo, mas também essas folhagens verdes, elas são muito boas para purificar o ar. Geralmente, plantas que apresentam essa folhagem mais verde escura, elas são indicativas de que elas purificam o ar. Então, para ambiente interno é muito bom também, para você deixar na sala, na cozinha, porque elas vão estar sempre renovando o ar. Bom, então falando mais um pouquinho, apesar de ela ser uma planta tropical e que gosta de sombra, ela precisa do sol. E esse sol ele precisa ser direto. Então, como eu falei nos vídeos anteriores de lírios, eles gostam do sol direto. Então, principalmente o lírio da paz, é bom você ter ele num lugar que seja bom, porque ele tem a sombra na maior parte do dia, mas também um pouco de sol direto, principalmente aquele sol do início da manhã ou no final da tarde, que são os sols que o sol não está muito forte, né? E aí seria bom para ela. Eu vou mostrar também exemplos de folhagens e da flor, que seria essa aqui, né? De como que ela fica com a falta de sol, mas também com o excesso de sol. Bom, então agora sobre a rega. Eu, como falei, ela é uma flor que não precisa que você cuide totalmente todos os dias, demande muito cuidado, então isso é bom também. Mas sobre a rega existem algumas dicas e algumas informações. Ela é uma planta que gosta bastante de água, mas não muito. Então, como eu disse, são plantas que se adaptam bem em climas que são mais úmidos. Então, por isso que essa umidade do ar, ela acaba favorecendo na própria umidade, rega da flor. Mas é claro que é necessário que você regue um pouco, mas não muito. Então, o necessário e o ideal é você regar até que você veja que aqui, né, o substrato da superfície do seu vaso ele esteja úmido. Não muito, porque senão a planta começa a apodrecer, né? A própria raiz da planta apodrece e acaba matando a planta. Eu vou mostrar também exemplos das folhas que são sinais de que essa planta está muito podre por causa do muito excesso da água. Então, falando mais sobre a umidade, é sempre bom aqui nessa superfície do substrato a gente tentar conservar essa umidade que você coloca na planta. Então, por exemplo, você regou no dia e sempre você tentar proteger essa superfície para que esse solo não fique muito seco e também que a planta ela fique sempre úmida, mas não muito, né, durante o tempo que você não vai regar.
Então, para isso, a gente usa essas farinhas assim, ou tipo, outras, aquelas madeirinhas secas que você pode colocar, tanto para decoração, que fica bonito também, mas também para proteger o substrato, aqui o solo da sua umidade e do calor que está lá em volta no ar. Ok, agora então eu vou mostrar alguns exemplos de folhagens das folhas ou até mesmo da flor, de que são sinais que a sua flor, o lírio da paz, está mostrando para você de que alguma coisa está errada nesse cultivo e no cuidado dela. Então, por exemplo, aqui a gente tem a flor que ela tá verde, né? O ideal é que ela fique assim, com essa pétala gigante aqui, né, branca. Então, quando ela tá assim verde, quer dizer que existe falta de sol. Então, como eu disse, ela é uma planta que gosta de sombra, mas é necessário que ela tenha sol, principalmente nos períodos de dia assim que o sol é mais fraquinho, no início da manhã e no final da tarde. Então, se aparece uma flor verde do seu lírio da paz, quer dizer que é falta de sol. Outras coisas também, que eu tava falando da umidade, ou até mesmo quando você dá muito excesso de água, né, o excesso de rega. Essa planta, a flor, ela pode apodrecer e acaba matando a flor. Mas antes disso, né, as folhagens, elas também vão apodrecendo. Então, por exemplo, aqui, você pode ver que aqui, nessa parte aqui, ela tá nesse aspecto amarronzado, mais seco, né? Não necessariamente quer dizer que ela tá seca por causa que queimou no sol, mas sim porque quando você vê que tem esse halo amarelo aqui, assim, quer dizer que é um aspecto de que a planta ela tá apodrecendo, né? E aí ela pode evoluir para casos mais graves em que tem uma doença fúngica, por exemplo. Que aí a planta ela fica com todo esse aspecto amarelado, e não necessariamente quer dizer que ela está com aspecto de que está com excesso de sol e ela está queimando, mas sim que é uma doença de fungo, ou uma doença bacteriana, por exemplo. Então, aí aqui tem outros exemplos também, ó, de que ela tá nesse aspecto amarronzado, e principalmente esse halo amarelo, de que é uma doença fúngica. E também a gente tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, quando tem o ar seco. Então, como eu disse, é uma planta que gosta bastante de um ar úmido, principalmente. Então, quando essa planta, as folhagens dela começam a aparecer, principalmente aqui na pontinha, esse aspecto como tivesse queimado, né, está amarronzada, acho que eu tenho outro aqui assim, principalmente aqui na pontinha da folha, bem no biquinho, quer dizer que esse ar que a planta ela tá em volta, esse ar tá seco. Então, por exemplo, muita gente tem o lírio da paz dentro de casa, mas acaba ligando o ar condicionado muito frequentemente. Aí o ar fica seco, então a planta ela começa a mostrar esses sinais de que o ar não tá adequado para ela. E por último, que eu ia mostrar pra vocês também, aqui quando tem alguma praga de insetos. Então, geralmente, que é o característico, é quando esse inseto ele começa a comer a folha, né? Essa folhagem. Principalmente, são geralmente besouros que têm hábitos noturnos, e aí você não encontra esse besouro de dia, mas aí quando você vê de dia, a planta ela tá assim, né? Toda comida as folhas. Então, geralmente são esses besouros. Então, essas são alguns sinais de que o lírio da paz ele pode mostrar para vocês de que algo está errado. Vejam que são bastante sinais. Outros sinais, por exemplo, são quando a planta ela tá um pouco murcha, aí você acha que é por falta de água, mas não necessariamente, ela pode ser por falta de sol. Então, é sempre importante prestar atenção no que as folhagens podem mostrar. Então, se ela tiver um pouco com falta de água, por exemplo, é só você prestar atenção no substrato. Se o substrato ele tá úmido, quando você coloca o dedo assim, não quer dizer que é falta de água, mas pode ser falta de sol. E ao contrário também, se não é falta de sol, mas é falta de água, esse substrato vai estar seco. E falta de sol, né, geralmente as flores elas estão assim com esse aspecto verde. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as informações tenham sido úteis sobre o lírio da paz. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais. Tchau, tchau!